Vocês devem estar estranhando esse ambiente, né? Pois é. O episódio de hoje é diferente. Eu estou aqui sozinha, no meu recanto, para ter uma conversa mais íntima com vocês. Desde o primeiro episódio, eu compartilhei a ideia central do programa. E de lá para cá, muita coisa mudou na minha vida. Eu senti que era hora de abrir o meu coração e contar um pouco do que aconteceu, de como se acredita evoluiu para mim e de como a chegada do Pedro, meu segundo filho, transformou o meu mundo. Bom, o nome do nosso videocast, do nosso podcast, nasceu de um bordão que eu sempre usei, seja diante de uma notícia boa ou até mesmo de uma surpresa desagradável. Você acredita que aconteceu isso comigo? Menina, você acredita que eu passei por aquilo? Sempre foi a minha forma de expressar a incredulidade. E ao mesmo tempo, eu confesso, de convidar a reflexão. Quando eu idealizei o programa, eu queria justamente trazer esse espírito de surpresa, mas de surpresa com um toque de realidade. Eu sentia falta de ouvir as histórias de pessoas comuns, sem filtro, sem glamour, histórias que raramente aparecem diante das câmeras. E é exatamente isso que você acredita se tornou para mim. Um espaço em que eu aprendo e me reconheço a partir da experiência de outras mulheres. E olha que ele evoluiu muito, porque a gente aprende com as histórias de pessoas comuns, histórias que muitas vezes estavam faltando aqui na internet e que não tem filtro, muito menos glamour. Falar da chegada do Pedro é falar de um furacão de emoções. Eu nunca imaginei que seria mãe de menina. No meu coração sempre ressoou a oração por um menino chamado Pedro. E, no entanto, Deus me surpreendeu com a chegada da Bela, que me encheu de amor e me fez acreditar que minha família estava completíssima. Foi então que, em um determinado momento, eu comecei a sentir falta de 4 pessoas no porta-retrato. Eu, Alisson, Bela e mais alguém. Eu já tinha esquecido que um dia lá atrás eu orava pelo Pedro. A minha psicóloga falou comigo uma coisa que eu nunca mais esqueci. A Bela é uma surpresa de Deus para mim. E o Pedro é fruto de uma oração. E assim ele chegou, como um furacão. O Pedro não tinha uma semana de vida quando a minha vizinha fez uma festa super barulhenta de aniversário, super no direito dela, dentro do horário. Só que do lado de cá tinha uma mulher que estava no auge do puerpério, com noites mal dormidas, muito choro, muita cólica, gases, eu sentia dor na cirurgia, foi assim um turbilhão. E dessa vez eu não quis visitas no hospital, nem em casa. Eu tinha medo de ser mãe de menino. Mas quando eu olhei para Pedro, o medo se dissolveu e nasceu um sentimento de culpa, só que em relação à Bela, que sempre foi o centro das atenções. Só que agora ela tinha que dividir o colo que era dela. Ela sofreu com isso. Foi um mix assim de emoções. O meu puerpério, o temperamento dela, a minha cobrança para ela fazer, para ela falar baixo, para ela não fazer barulho e tudo mais. E a terapia me ajudou a enxergar que o Pedro foi gerado de duas maneiras. Primeiro, em oração, quando eu imaginava e orava por ele. Depois, fisicamente. Já a Bela veio assim, como um presente de Deus, uma surpresa. E perceber isso me trouxe paz. Ser mãe de 2 é maravilhoso, mas também é exaustivo e zero romance. Eu nunca me perguntei se eu amaria o Pedro o mesmo tanto que eu amo a Bela. Pelo contrário, o sentimento era outro. O medo de me tornar mãe de um menino e de aprender a lidar com esse universo ecoava. E o maior desafio foi acolher a Bela, porque ela precisava mais de mim emocionalmente do que o Pedro precisava fisicamente. E ali eu entendi que ela não tinha que me ajudar, ela tinha que continuar sendo criança. E ao mesmo tempo eu tive que trabalhar isso com a minha família, com amigos, porque eu cheguei a ouvir que ela tinha que entender que a fase dela tinha passado. E hoje o Pedro tem 2 anos, ele é um furacão, enquanto Bela é um docinho. E ele quer fazer tudo que a Bela faz. Os 2 brigam, assim, não tem condição, ela com 7 anos, ele com 2, mas se amam na mesma proporção. Embora isso me encha de alegria, também me tira o fôlego. Olha, uma coisa que eu nunca vou esquecer também foi quando eu fui buscar informações sobre o puerpério
da segunda gestação. Até que eu achei um vídeo que descrevia exatamente o que eu sentia. E num outro momento, eu percebi que a Bela estava crescendo e eu quase não tinha visto. À noite, ela dormia na cama comigo e com o Pedro. Ela dormia do pezinho do Pedro para baixo. E aí, eu fui ver que o pezinho dela, com o passar do tempo, estava fora da cama. E aí eu percebi que eu tinha perdido um pedaço da infância dela em poucos meses, porque eu ficava focada no Pedro. Foi dolorido, mas foi transformador. Eu preciso abrir um parênteses para falar da rede de apoio. Esses últimos meses, além do meu marido, eu contei com 2 mulheres incríveis, a minha mãe e a madrinha do Pedro. Depois do parto, eu entrei num nível de depressão que se somou ao cansaço e à exaustão. Era uma depressão que eu precisava falar. E eu digo que o verdadeiro privilégio, no meu caso, seria não viver um puerpério enlouquecedor. E esse não foi o meu caso. A madrinha do meu filho veio ficar aqui na minha casa, tirou férias, se preparou. Ela ficou uns 10 dias, sabendo que eu precisava de companhia e de alguém para segurar minha mão. Havia momentos que eu estava com ela na sala conversando e de repente eu levantava, ia para o quarto, apagava a luz e ficava olhando apenas para o luar. Às vezes eu chorava, às vezes não. Eu só queria ficar sozinha e ela compreendia isso. Eu sentia dores nos braços, era terrível. A minha mãe, por sua vez, sempre esteve ali, até quando eu entrei em depressão antes da gravidez. Aliás, durante. Essa rede de apoio me deu chão quando eu achei que não tinha mais. Um momento inesperado de força e fé foi quando a Bela teve mastoidite, que é uma complicação muito séria por conta de otites repetidas. Ela já tinha tomado muitas rodadas de antibióticos e um dia eu fui ao otorrino por causa de uma dor de ouvido. A médica viu um caroço crescendo atrás da orelha dela e não me deixou sair do consultório. Ela foi internada imediatamente. Foi numa quinta-feira. No sábado, ela operou e na terça tivemos alta. Só que durante esse período, depois da cirurgia, a médica contou para o meu marido que o caso da Bela era gravíssimo. E esse episódio me mostrou como a rede de apoio se manifesta de jeitos diferentes. Eu tive uma amiga que mandou uma cesta de lanches e jogos para o hospital para eu poder distrair a Bela. Outras se ofereceram para revezar comigo, na verdade, uma só, para que eu pudesse ir em casa, descansar. Tive pessoas que ligavam todos os dias e outras que, mesmo mandando mensagem, tendo disponibilidade, não tiveram coragem de me visitar. O mais doloroso era ver que a Bela esperava essas pessoas e elas não vieram. Enquanto isso, eu tentava criar um ambiente lúdico no quarto do hospital, apesar do medo. Eu tive uma conjuntivite por conta do estresse. E meu marido ia todos os dias com a minha mãe, com o meu sogro. O padrinho da Bela foi por 2 dias seguidos. Afinal de contas, ele tinha compromisso durante a semana. Meu marido dizia para eu vir para casa dormir, mas eu absolutamente. Eu ajoelhei do lado da cama dela, entreguei nas mãos de Deus e pedi por misericórdia. E eu entendi que nós precisamos deixar nas mãos dele o que mais amamos. E essa experiência me gerou uma força que eu não imaginava ter. E me fez ver com clareza quem estava comigo naquele momento e quem não estava. Bom, apesar de poucos episódios no ar, cada conversa tem sido uma aula sobre vulnerabilidade e força. O propósito do Se Acredita sempre foi mostrar os ônus e bônus do universo feminino. Nós somos potentes, mas também somos frágeis. Somos capazes de grandes feitos, mas também sofremos. Então, ver uma mãe que perdeu 2 bebês e ainda assim se abriu para adoção e depois para uma gestação via fertilização in vitro, ouvir outra que descobriu a menopausa precoce e teve que redirecionar toda a sua vida, acompanhar a história de quem saiu para um casamento e 90 dias depois voltou para casa numa cadeira de rodas. Tudo isso me mostra que as nossas dores de hoje podem ser remédio para alguém amanhã. Eu tenho visto isso se concretizar nas mensagens que eu recebo por direct, de várias mulheres que se identificam, cada uma à sua maneira, com as histórias que são contadas aqui, você acredita? E sobre equilibrar pratos ou não, conciliar a rotina de mãe, não é fácil. Na prática, gente, não existe esse equilíbrio perfeito. Nós vamos no que eu chamo de na força do ódio. Mas a verdade é que ninguém dá conta sozinha, é impossível. Por isso que eu falo que é preciso uma rede de apoio.
é preciso pedir ajuda. E isso vale todas as realidades. Às vezes, nós pensamos que uma mãe com babá é privilegiada, mas outra mulher pode achar que ser mãe já é um privilégio em comparação a quem sonha em engravidar. O importante é reconhecer que não faz sentido querer dar conta de tudo. A vida é ajuste, é reconhecer limites e seguir em frente com leveza sempre que possível. E eu não estou falando que é fácil, porque não é, que ainda eu quero explorar. Bom, pensando no futuro do podcast, há muitos caminhos que eu ainda quero percorrer. Eu quero mergulhar mais fundo nas histórias de saúde mental feminina, porque eu sei, por experiência própria, que o verdadeiro privilégio é você estar com a sua mente em dia. Eu quero abrir espaço para mulheres, mães que enfrentaram depressão pós-parto, para conversar sobre o peso da exaustão e a importância de uma rede de apoio. Mães atípicas. Eu quero ver mulheres que passaram por crise de saúde com seus filhos e descobriram forças imensas em momentos de medo. Mulheres que tiveram coragem de fazer transição de carreira. Mulheres que largaram a carreira por conta de um sonho. Eu quero também falar com mulheres que se redescobriram depois de diagnósticos inesperados, de casais que lidaram com a infertilidade, como é o caso da Liza. Quero falar de mulheres que enfrentam a menopausa precoce, quero falar com quem precisou reconstruir a vida depois de um acidente. Eu quero falar com mães solos, eu quero falar com mulheres que se dão o direito de não ter filhos e não render à pressão da sociedade. O objetivo nunca é exaltar a superação, mas mostrar que é possível aprender com a dor do outro, com a conquista do outro. E que histórias sem glamour são necessárias para nos conectar. Tirando isso, a novela. Porque cada narrativa real nos lembram da nossa vulnerabilidade. São fontes de força e inspiração. Então eu quero agradecer a cada um de vocês por estarem aqui, por ouvirem essas reflexões. Compartilhar minha história faz parte do propósito, você acredita? Transformar dúvidas e desafios em aprendizados e conexões. Então eu espero que essa conversa tenha inspirado vocês e mostrado que por trás das câmeras há uma mulher vivendo as mesmas contradições e aprendizados de tantas outras. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, me manda direct, eu quero conhecer a sua história. E como sempre, você acredita?